E aí pessoal, beleza? Eu sou o Vitor, juntamente com a Janete, o Rafael, Samuel e Thiago, estaremos apresentando a vocês uma análise crítica de um artigo sobre colhedoras. Bom, aqui estamos na disciplina de tópicos avançados em máquinas agrícolas. Tem como docente a professora Patrícia Cândida de Menezes. Bom, o artigo tem como título Medição da largura de colheita de uma ceifeira debulhadora inteligente através de um algoritmo probabilístico melhorado de transformação Rogue. Esse artigo foi publicado em 3 de outubro de 2019 e tem esses autores, vocês podem observar. E foi realizado na China no ano de 2018, publicado na revista Elsevier. O objetivo desse artigo foi desenvolver um algoritmo probabilístico melhorado de transformação Rogue para fornecer uma referência para o planejamento do caminho de navegação e sistema de monitoramento de rendimento de colheitadeiras inteligentes. Bom, o que seria essa transformação de Rogue? Basicamente, a partir do método de Rogue, de Paul Rogue, que desenvolveu fórmulas matemáticas para estar calculando basicamente a área de formas, seja elas círculos, retângulos, a partir de linhas, enfim, a partir de imagens digitalizadas, de imagens computadorizadas, que no caso aqui seria a partir de imagens de um sensor, para estar mensurando, para estar determinando essa área, para estar mensurando a produtividade correta da área colhida. No caso, o objetivo desse trabalho, o objetivo principal é estar melhorando esses algoritmos, esses sensores, colocando um algoritmo neles que seja mais eficiente. Então aqui a gente tem, no caso, a transformação probabilística de Rogue antiga, vamos dizer assim, né? Os outros sensores, no caso eles vai estar detectando os dois pontos finais da linha e localiza com precisão a linha da imagem. No caso seria a linha que divide a área colhida e a área não colhida, para estar determinando a área em que a plataforma vai estar podendo colher. No caso então, esse PHT é a extração aleatória dos pontos de borda em toda a imagem. Porém, a detecção em tempo real da largura da colheita não pode ser realizada, principalmente pela presença de ruídos na imagem binária de trigo e arroz. Principalmente, no caso seria esses ruídos seriam a não detecção exata da área colhida e a área não colhida. Ou seja, então o sensor ele vai estar pegando áreas que não sejam exatamente a área em que vai estar sendo colhido. Por exemplo, a plataforma vai estar passando na determinada área, colhendo, mas não vai estar realizando o cálculo exato daquela determinada área. Então, a partir desses problemas que o trabalho busca desenvolver esse novo algoritmo para estar diminuindo esse problema, que mais para frente vai estar sendo explicado. Bom, pessoal, dando continuidade aqui na apresentação, eu vou estar falando, falarei, né, um pouco mais a respeito de como funciona esse algoritmo melhorado, né, da transformação, né, melhorada de Haug. Então, como que esse algoritmo funciona, né, de modo que torne compatível, né, você fazer essa sobreposição, essa composição a partir de uma imagem de um objeto ali real, em tempo real, né, fazendo essa composição com um sistema de posição
geográfico, né, o sistema de posicionamento geográfico. Isto é, né, a partir de uma coordenada de GPS, você sobrepõe a imagem de uma câmera exatamente de acordo com o... sobrepõe, né, a partir, né, das coordenadas geográficas, fazendo esse posicionamento, com uma imagem do objeto, de modo que você obtenha uma maior precisão. Então, esse é o princípio básico de funcionamento desse algoritmo melhorado. Compatibilizar esse processo. Então, de que forma que isso funciona, né? Existem uma série de parâmetros, né, uma matriz de parâmetros internos e externos. Basicamente, né, obviamente, a gente sabendo, né, o que representa, né, uma imagem, a imagem de uma câmera. Basicamente, vários pontos de pixels, né? Ou seja, uma matriz de números. E é isso, justamente, é nesse princípio que se baseia esse algoritmo. Né? Então, a imagem que vai ser obtida a partir de um ponto vertical, essa imagem ela vai estar sendo obtida em basicamente 3 planos, né? Seriam eles a largura da barra de corte, o comprimento, isto é, esse comprimento sendo definido por esse limite, nessa largura esse limite lateral da barra de corte, e esse plano em profundidade, isto é, a partir do ponto focal da câmera, existe uma distância, né, uma distância focal até o objeto. Então nós temos aí 3 planos dispostos. Então, e é justamente a maneira como esse algoritmo foi calibrado, justamente para se obter essa diferença dentro essa diferença de altura, né? E essa imagem vai ser obtida, se a gente visualizasse ela de cima para baixo, o algoritmo ele transforma, converte, a partir desses parâmetros, essa imagem num único plano, um plano 2D. Correto? Bom, a imagem, né, então, dessas linhas, da linha de colheita, e aí, quais mecanismos, né, que se permite fazer isso? Então, sabe-se que como esse artigo foi desenvolvido numa área um artigo aí de regiões da China, né, onde se tem aí colheitas, né, de arroz, trigo, uma região produtora. Então, esse mecanismo esse algoritmo foi desenvolvido justamente para atender a essa demanda, né, a colheita dessas culturas. E, como já se é de conhecimento, existem de escalas, né, escalas de níveis de cinza que fornecem uma determinada altura do ocel da cultura, isto é, seja do arroz ou do trigo. A partir disso, são definidos os limites, os limiares, os limites, né, das linhas de colheita a partir dessas diferenças, desses níveis esses diferentes níveis de escalas de cinza do ocel das culturas, fazendo-se essa sobreposição, com o intuito de manter uma velocidade de colheita adequada, sem sair de uma região colhida para uma região não colhida, né? E isso ocasionar, por exemplo, perdas de superestimação ou subestimação da produtividade de colheita. Então, você obtém esses dados da colheita justamente em tempo real. Bom, para isso, para que esse processo seja viável, existem um mecanismo chamado, né, que é o mapeamento em perspectiva inversa. Então, esse mapeamento em perspectiva inversa permite com que essa imagem que estaria num plano tridimensional, com aqueles 3 eixos que nós sabemos, né, numa imagem plana, real de sobreposição. Então, e como que se obtém essa sobreposição? Existe uma determinada distância focal, isto é, né, uma referência à distância real do objeto. Então, nesse caso, na prática, a distância entre o sensor da câmera e a altura do dorsal dessas duas culturas é detectado dentro dessa escala de cinza. Então, assim, né, dessa forma, o limite de colheita até os divisores. Então, a imagem, como a gente pode observar, a imagem vai ficar localizada à esquerda, né, à esquerda da plataforma da colhedora, e a partir desse limite da localização da margem esquerda dessa câmera, define-se então o limite de colheita, ou seja, no intuito de compatibilizar, sobrepor essa imagem de modo que a colhedora caminhe, né, somente sobre a região ainda não colhida. Perfeito? E novamente, né, como que esse algoritmo ele vai entrar nesse ponto? Então, imagem posterior, nós podemos observar aí, né, nós temos aí a região do cultivo
não colhido. A imagem, como vocês podem ver, a câmera, né, a câmera do sensor vai se localizar à esquerda, né, da colhedora. A partir disso, define-se o limite da região não colhida. E com isso obtém-se, né, em tempo real. Vai-se obter, no mesmo exato momento, a largura da barra de corte. A partir dessa extração morfológica, né, na segmentação do limiar, ela é obtida então para obter a fronteira na região suspeita do objeto, isto é, a região suspeita entre aquilo que seria a região não colhida, que ainda não foi colhida, e a região que a barra de corte já passou, que já foi colhida, justamente para evitar essas sobreposição entre pontos, né, e aí superestimar ou subestimar a colheita de um modo geral. E um ponto importante, né, os comprimentos da linha limite real da região colhida e não colhida são muito diferentes. Então, a detecção Raub é usada justamente para excluir essa interferência entre essas duas regiões, né, colhida e não colhida, obtendo-se assim a equação coordenada da linha limite lateral, ou seja, obtendo-se aí esses dois limites entre uma região que já foi colhida, para que a máquina alinhe exatamente a região onde ela deve passar. E, finalmente, tem-se o valor da largura de colheita e, obviamente, índices de produtividade. Então, esse algoritmo melhorado ele funciona da seguinte maneira. Nós temos a imagem capturada pela câmera, isso juntamente com o sistema de coordenadas via satélite, e aí ele consegue delimitar, através dessas imagens obtidas, o que é a área colhida, ou a área de borda, e qual que é a área que ainda precisa ser colhida, baseado na altura da altura da vegetação. Então ele delimita, né, os pontos limites entre a área colhida e não colhida, sendo possível assim, igual como já foi mencionado, né, determinar de maneira precisa qual que vai ser a largura da barra de corte, a velocidade de deslocamento da máquina, de maneira precisa e em tempo real. Esta imagem representa o sistema de coordenadas de câmeras, este representado pelo OC, XC, YC e ZC. E no caso OC seria a origem das coordenadas da câmera, né? Onde está localizado o centro da luz da câmera. Já a coordenada XC ela vai apontar para a direita da câmera e no caso esse vai ser paralelo ao plano do solo. Os sistemas de coordenada da ceifadora debulhadora vão ser representados pelas letras O, X, Y e Z, sendo que o O vai ser a origem das coordenadas e o ponto final fixo do divisor à esquerda. Já o eixo X vai ser perpendicular ao sentido de condução. Ele vai ficar paralelo ao plano do solo e vai ficar apontando para a direita da ceifadora debulhadora. Enquanto que o eixo Y, que é perpendicular ao sentido do eixo X, vai ficar apontando para a reta na frente da colhedora. Daí, através de equações baseadas nas coordenadas x, y e z, vai haver uma conversão do sistema de coordenadas mundiais, sendo que esse vai ser convertido para o sistema de coordenadas do plano de pixels da imagem da câmera. A ilustração representa um mapeamento de perspectiva inversa. E como é que ele ocorre? Insere a máquina, né, a ceifadora debulhadora na área de colheita, posicionando ela já no início da colheita, no caso, e aí o sensor da máquina, através da detecção da linha de transformação Haug, que basicamente serve para definir as formas geométricas em imagem, este vai traçar o ponto de fuga do final de talhão, ou seja, o ponto de fuga estático. E esta é uma ilustração demonstrando como funciona o algoritmo melhorado de transformação Haug. Ele consegue, através justamente da sua função, que é definir o que seria as formas geométricas na imagem, definir onde está a cultura inserida e onde está a borda da área dessa cultura, para que ele possa, ao adentrar na área, ele justamente já comece a coletar, a realizar a colheita da cultura que está inserida na área, sem que ele percorra as áreas de borda. Ele não detecta somente as áreas de borda, ele também consegue distinguir os locais onde já foi realizada a colheita da cultura e os locais onde ainda precisa ser realizado, justamente através da diferença de altura que há, né, entre a área colhida e a área não colhida.
No caso de querer realizar uma averiguação para ver se o processo de colheita realizado pela ceifadora debulhadora foi realizado de maneira efetiva, existem cálculos que possuem essa função. Esses cálculos são chamados de cálculo de desvio. Bom, e como o próprio nome já diz, o cálculo de desvio ele é utilizado para determinar o desvio médio da colhedora. Então, se após os cálculos for comprovado que o desvio médio da colhedora foi inferior ou igual a 3%, isso irá significar que houve um sucesso na extração da linha de fronteira dessa colheita. Ou seja, se houve um desvio durante a colheita, ele foi bem pouco. E quanto aos resultados, nós temos o teste de mapeamento em perspectiva inversa, que é a partir do momento em que o sensor óptico da máquina ele estabelece o ponto de fuga estático, ele vai fazer a inversão da perspectiva do objeto que está à frente da máquina. Ou seja, o objeto que está em 3 dimensões na sua frente, ela vai transformar em um mapa em perspectiva inversa, fazendo assim um mapa em 2 dimensões, facilitando o processamento dos dados e aplicação do algoritmo. Com essa imagem em perspectiva inversa e aplicando o modelo de PHT padrão, a gente mostra a ineficiência da detecção da linha limite do objeto na frente, que no caso é a cultura. A gente mostra que no exemplo A, que é a imagem obtida o mapa obtido em perspectiva inversa, aí temos no B a segmentação linear no caso, que a gente vai ter a diferença binária de onde tem a cultura e onde já foi colhido. E no C nós temos a amostra da detecção da linha, que o modelo PHT padrão ele é ineficiente, porque qualquer diferença na cultura ele identifica como uma linha. Isso dificulta o sensor estabelecer qual é o limite entre o colhido e o não colhido, e isso vai gerar um excesso de dados, fazendo com que a máquina e o algoritmo demore a processar os dados da imagem, fazendo com que a máquina tenha que andar mais devagar para conseguir processar os dados, para até conseguir estabelecer onde é a linha do limite da cultura. Aqui nós temos a comparação dos resultados da detecção entre o método dos mínimos quadros e a melhoria da probabilidade transformada de Hogue, que é o que? Eles passaram a trabalhar com menos quadros por segundo, obtido através do sensor óptico, para que eles pudessem ter menos dados de imagem para que fosse aplicado o algoritmo, podendo assim ter um resultado mais rápido para ter uma eficiência ainda maior do trabalho da máquina. Ou seja, com esse exemplo aqui, nós temos em a imagem obtida em perspectiva inversa, em 2 dimensões, e no B a gente tem o resultado da melhoria desse algoritmo, ou seja, ele vai conseguir estabelecer, através da visada, a diferença onde tem cultura e onde não possui cultura, para ele saber o limite da margem onde ele tem que trafegar para que a plataforma dele consiga colher apenas o que não foi colhido e melhorar assim a eficiência dessa ceifadora automática. E aqui nós temos a extração da linha de fronteira de colheita sobre os diferentes ambientes, ou seja, qual é a aplicabilidade desse método e dessa tecnologia em diferentes ambientes, diferentes culturas. A gente pode ver a eficiência tanto na imagem A, que é a área de trigo, a gente pode ver que ele consegue distinguir exatamente onde é o limite da cultura, em B, uma área de arroz, em C, até mesmo a borda, no caso do talhão, onde está ali a cultura, ele consegue distinguir, e em D, sombra de luz forte, ou seja, mesmo em diferentes ambientes e diferentes casas ali no espaço, essa extração dessa linha de fronteira ela é muito eficiente já com esse algoritmo melhorado. Bom,
Vamos falar sobre o prós e contra deste trabalho. Bom, como ponto positivo, que a gente pode observar que houve um aprimoramento de um método já existente, porque o algoritmo padrão ele era muito susceptível à interferência e com isso gerava um desempenho deficiente em tempo real, né? Como por exemplo o ruído, que interferia seriamente na busca por pontos finais de uma linha. E já o algoritmo melhorado, ele já tem a capacidade de detectar 2 pontos finais de uma linha e ainda localizar com precisão a linha na imagem. Sendo assim, a imagem da região do objeto é utilizado e com isso eles conseguiam destacar a diferença de uma região colhida e da não colhida. E já também esse trabalho, ele também tem outras possibilidades, né, de fazer aplicação de outras culturas, né, na hora de estar se fazendo a colheita ali. Bom, falando sobre o contra desse trabalho, que seriam os pontos negativos, a gente percebeu que eles utilizou uma linguagem extremamente técnica que para leigos ou para nós do meio acadêmico, às vezes dificulta muito, né, a leitura. E com isso acarreta a compreensão, né, do texto, do modo geral, de como eles abordaram. E também outra coisa que a gente discutiu foi que não aborda com clareza os dados sobre a posição da colheita. Bom, a gente percebeu que o sensor ele faz leitura da esquerda para a direita, porém nem sempre a máquina vai estar colhendo nesse sentido. Sendo assim, por exemplo, se ela vai no sentido, sendo que a lavoura ser colhida vai estar na direita, mas na hora de voltar pode ser que seja ao contrário. Então, é que a gente percebeu que esse sistema trabalha numa posição só. Fazendo as considerações finais desse trabalho, o que a gente pode observar é que essa tecnologia ela tem um custo bem oneroso, mas também ela foi desenvolvida principalmente para facilitar as operações, né, de colheita mecanizada de forma autônoma. E sem contar ainda que ela visa estar acompanhando a evolução tecnológica da agricultura de precisão, sendo que a agricultura de precisão vem cada vez mais tomando espaço, né? De forma eficiente, com certeza. E também, por que não o produtor não adotar esse tipo de tecnologia, sendo que ele pode estar ocupando todo o espaço da plataforma ali de uma forma eficiente, sem que possa estar usando a máquina, passando numa área que já esteja colhida e não esteja usando todo o espaço dessa plataforma. Então, esse trabalho ele é muito interessante para a nossa área acadêmica, que vê todos esses pontos que a gente tem que levar em consideração para se tornar essas operações de colheita cada vez mais eficientes. Então é isso. Em nome do grupo, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.